Ok. Agora o exercício, na verdade, é saber aonde esse quociente de funções quadráticas é maior ou igual que zero, né? Uma coisa que a gente precisa entender aqui é que, à medida que exista um quociente, um numerador e um denominador, observar que não se pode nunca dividir por zero, né? Então, esse detalhe é preciso ter muita clareza. Mas, de qualquer maneira, o procedimento é o mesmo. Então, aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de y1 no numerador e uma função que eu vou chamar de y2 no denominador. Eu vou estudar o sinal dessas funções em separado. Depois eu junto em um quadro e verifico aonde esse quociente é maior ou igual que zero. Então vamos lá. O sinal da função y1, a função do numerador, né? Então qual é o procedimento? O procedimento aqui é você, antes de mais nada, encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, né? Ok? Como é que a gente encontra? A gente encontra através do discriminante, né? Que é B2, o B aqui é menos 2, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 8. Então, quando você observa e faz a conta aqui, eu tenho 4, 8 vezes 4, 32, 32 mais 4, 36. Então, o delta vale 36. A partir daí, eu vou para a Bhaskara, que é menos o B, que é menos 2, mais ou menos raiz de 36, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Né? Daqui eu retiro as raízes. Né? X', por exemplo, vai ser 2 mais 6, que é a raiz de 36. 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. Positivo. A outra raiz é você pegar essa parte negativa. Então fica 2 menos 6, que dá menos 4, sobre 2, que dá a raiz menos 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então eu tenho duas raízes para a função y1. Uma coisa que a gente precisa notar é que o A de y1, que vale 1, é positivo. Isso é importantíssimo no estudo do sinal. Porque quando a gente for estudar agora o sinal da y1, colocar aqui, você tem a reta, mais uma vez, x. Eu localizo as raízes, né? Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 4. Na região externa às raízes, né? Eu tenho o mesmo sinal de A. Então, como A é positivo, então aqui é positivo e aqui é positivo. Entre as raízes eu tenho o sinal contrário de A, portanto aqui é negativo. Então está aí o sinal, o estudo do sinal da função y1. Agora a gente estuda o sinal da função do denominador da função y2. Sinal de y2, que é a função que gera a seguinte equação do segundo grau. Okay? Se você utilizar aquela estratégia de encontrar a soma, as raízes cuja soma dá 6 e o produto dá 3, a gente vai observar aqui que essa equação aqui só tem uma única raiz, que é a raiz 3. Mas de qualquer maneira você pode calcular via delta também. Isso aqui seria aqui, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que é 9. Então eu vejo que menos 6 ao quadrado é 36, 9 vezes 4 é 36, então o delta é nulo. Quando o delta é nulo, na verdade, você só tem uma única raiz, porque quando você substitui em Bhaskara, vai dar o seguinte, menos B, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes A. Então aqui, se você observar como é que isso aqui dá 0, né? Menos com menos dá mais, 6 sobre 2 dá 3, e eu tenho uma única raiz. Né? Como A é positivo, A vale 1. Então o estudo sinal dessa função y2 é exatamente esse. Né? Você tem a raiz 3 aqui, e aqui tudo é positiva, com cavidade voltada para cima, então eu tenho exatamente essa situação. Né?
Mas eu estou interessado, mais uma vez, em estudar o sinal ou saber onde esse quociente é maior que zero. Então eu coloco num quadro, mais uma vez, a função y1, localizo as raízes da função y1. Aqui a função y1 tem as raízes menos 2 e 4. Okay? Sei que entre as raízes o sinal é todo negativo, fora é positivo, positivo. E a função y2. A função y2 tem uma única raiz, que é a raiz 3, que eu vou colocar mais ou menos aqui. Ok? E eu sei que em toda a região ela é positiva. Positiva, 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 positiva. Ok? Só que eu estou interessado em saber em que região o quociente entre y1 e y2 é maior ou que zero. Então aqui eu faço y1 sobre y2, né? Desenho mais uma vez a reta. Localizo as raízes. Fecho aqui em 4. Fecho aqui em 2. Menos 2, desculpa. E abro aqui em 3. Por quê? Porque 3 é a raiz do denominador. Então, ser raiz significa anular o denominador. Então, os valores que anulam o denominador não são interessantes para o estudo do quociente. Entendeu? Então, aqui eu faço o jogo de sinal mais uma vez. Né? Tem uma divisão de elementos. Então, mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Então, através dessa última linha aqui, eu observo que esse quociente entre y1 e y2 é positivo exatamente nessa região e nessa região. Ele é positivo ou igual a zero. Né? Em menos 2 ele se anula e em 4 ele também se anula, porque ambos, menos 2 e 4, anulam o numerador do quociente, que é o y1. Então a solução é qualquer valor real tal que x é menor ou igual que menos 2 ou x é maior ou igual que 4. De outra maneira, você poderia ver também que isso seria menos infinito, menos 2 fechado, união com 4 fechado até mais infinito, aberto. É isso.